Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula passada a gente começou o capítulo 4 do livro, que fala sobre as migrações, refugiados e diversidade. A gente viu um pouco sobre diversidade e hoje a gente vai ver sobre as migrações, né? Entender o que é migração, quais são os processos de migração. O conceito de migração é que o verbo migrar, de acordo com o dicionário Aurélio, significa mudar de país ou região. Além de mudar de país ou região, a migração significa o ato de locomover-se de uma região para outra, independentemente de haver mudança definitiva ou não. A ação de ir a um local já é um ato migratório. Então, vamos aqui para uma definição. Migração é o movimento de um povo ou de um grande número de pessoas para um país diferente ou uma região diferente dentro desse mesmo país. Geralmente, esse movimento ele é motivado por razões políticas ou econômicas, ou mesmo culturais, né? A migração sempre irá incluir os movimentos de imigração e emigração, que são as entradas e saídas de pessoas de um local para o outro. Por exemplo, a imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. E essas pessoas que chegam a um país são chamados de imigrantes. Imigração vem do latim immigratus, que significa se mudar para. A chegada dos italianos e alemães, por exemplo, no final do Segundo Reinado, né, é um ato de imigração, eles eram chamados de imigrantes europeus. A chegada dos venezuelanos aqui no Brasil, por exemplo, fugindo de conflitos no seu país de origem, isso também é imigração, portanto, eles são chamados de imigrantes. Já a emigração é um movimento inverso, né, de sair do seu país ou região de origem. Os emigrantes são pessoas que deixam seu local de origem. A imigração o nome emigração vem do latim emigratus, que significa se afastar, ou seja, a saída da pessoa do seu país de origem para viver em um outro. O indivíduo que emigra, ele é emigrante. Quem chega no Brasil, vindo de outro país, é imigrante. Quem sai do Brasil ou do seu país de origem é chamado de emigrante. Por exemplo, eu sou do Brasil e eu vou morar na Argentina. Então, eu sou imigrante, uma imigrante brasileira. Né? Eu saí do meu país de origem para morar em outro país. E eu emigro quando eu saio do meu país de origem. Lá eu sou imigrante. Eu saindo do Brasil, sou emigrante. Vocês compreendem como é essa diferenciação? E esse movimento de entrada, que é a imigração, ou seja, quando você entra no país, você está emigrando. E o movimento de saída, que é emigrar, né? Quando você sai, quando você entra num país que não é seu país de origem, você emigra, você é imigrante. Quando você sai do seu país de origem, você é emigrante. Então, esse movimento de entrada e saída de pessoas pode ser tanto internacionais, ou seja, de um país para o outro, como internas, dentro do mesmo país. Por exemplo, eu posso sair daqui do Maranhão para ir para outro estado, para o Piauí, para o Pará. Então, pode acontecer, eu posso utilizar também esse termo nessas condições. Agora, nós vamos conhecer os fluxos migratórios em diferentes períodos. Os fluxos migratórios até o século XIX, né? Os fluxos migratórios, eles fazem parte da história da humanidade desde a pré-história, né? Desde que os nossos ancestrais, eles eram nômades, eles ficavam mudando de uma região para outra em busca de alimentação, em busca de segurança, né? Ao longo do tempo foram motivados por muitas razões,
de acordo com o contexto histórico, social, político e territorial. A teoria mais aceita no meio científico indica que as primeiras migrações durante a pré-história partiram da África, né? É aquela tese que nós temos de que o surgimento do homem aconteceu a partir da África, onde surge o Homo sapiens, há cerca de 2.000 anos atrás. Os primeiros migrantes teriam deixado o continente africano há aproximadamente 1.000 anos, em direção ao Oriente Médio, e em seguida eles foram aí para diversas regiões da Ásia. O povoamento da América, que é o nosso continente, o continente que o Brasil está inserido, ocorreu graças às migrações de nômades asiáticos. Justamente as aparências dos indígenas, né, dos indígenas são semelhantes aos dos asiáticos, justamente porque, segundo alguns historiadores, os indígenas são descendentes dos asiáticos, porque foram os primeiros povos que chegaram a habitar aqui a nossa América, né? E esses nômades asiáticos, eles cruzaram os dois continentes por meio de um estreito chamado de Estreito de Bering. E eu vou colocar aí um mapa para vocês verem as duas formas, né, mais aceitas de migração desses nômades para cá, para a nossa região, a região da América. Acredita-se que as condições climáticas e a busca por alimentos seriam as principais motivações dos fluxos migratórios que ocorreram nesse período. E diante disso, nós podemos perceber que as migrações, elas estão e sempre estarão nas nossas ações cotidianas, desde os primórdios da humanidade até hoje, né? Desde quando nós ainda éramos nômades. Já entre os séculos 16 e 19, grande parte dos fluxos migratórios ocorreram no contexto do colonialismo europeu, né? A expansão, a exploração territorial, a busca por fontes, por matérias-primas, os novos mercados, a busca por novos mercados consumidores impulsionaram os fluxos migratórios das potências europeias da época para o continente americano, que é o nosso, para o continente asiático e para o continente africano, que foram os continentes mais explorados aí pelos europeus. Nesse período ocorreu também a migração forçada para o nosso continente de uma grande parte da população de africanos escravizados, né? Que é o caso da escravidão, a vinda de muitos africanos para cá para trabalhar nas lavouras, para trabalhar na produção de café, de açúcar também. Aí nós temos os fluxos migratórios no final do século XIX e início do século XX. Um dos fluxos que mais se destacam nesse contexto foi o dos europeus, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Aí uma média de 60 milhões de pessoas, de europeus, deixaram a Europa e se dirigiram para os Estados Unidos. Quero que vocês observem esse mapa com os dados desse fluxo migratório. Se a gente for analisar esse mapa, a gente observa aqui várias setinhas, né, da saída de pessoas de países da Europa, como por exemplo aqui, ó, Irlanda, Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, França, Espanha, Portugal. Então as pessoas saíam daqui, emigravam do seu país de origem. A maior parcela veio para os Estados Unidos. Vocês podem ver a extensão da seta aqui, que é mais grossa quando diz respeito aos Estados Unidos. Aí tem uma setinha aqui para o Canadá. E tem aqui para o Brasil também a Argentina. Mas o maior número de imigrantes é para os Estados Unidos, porque corresponde aí a mais de 17 milhões de pessoas. Para o Canadá, foi mais de 5 milhões. E para o Brasil e para a Argentina, mais de 2 milhões de pessoas que migraram nesse período, né, no final do século XIX para início do século XX,
cerca de 60 milhões de pessoas que deixaram a Europa. Já os fluxos migratórios contemporâneos, a gente vê uma diferença, que é quando a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial aconteceu aí de 1939 a 1945 e o fluxo se inverteu. Se antes os europeus saíam de seu local de origem para migrar aqui para a América, quando chegada esse período, né, pós-guerra mundial, o fluxo se inverteu. A Europa que se tornou um dos principais destinos de imigrantes, provenientes das mais diversas partes do mundo. E essas pessoas, elas estavam em busca de melhorias de condição de vida e também de emprego. Acho que vocês já devem ter ouvido falar muito que na Europa, países da Europa, países dos Estados Unidos, países como os Estados Unidos são países muito bons para morar, justamente por conta das oportunidades de melhor condição de vida, né? Então, final do século XIX para início do século XX, os europeus emigraram para a América. Já pós-guerra mundial, que é final aí do século XX, a gente tem a Europa se tornando o principal destino de imigrantes, né? Outros fluxos também ganharam destaque, como por exemplo os de imigrantes latinos, principalmente os mexicanos, que passaram a se dirigir para os Estados Unidos. Tanto que em 2015, o censo demográfico dos Estados Unidos estimou que cerca de 17% da população era latina. E sobre os fatores que levam as pessoas a migrarem, né, de um local para o outro, um deles é o êxodo rural, quando as pessoas saem do campo em busca de emprego, de melhores condições de vida nas cidades. Quantos de vocês não já conheceram, conhecem pessoas, até mesmo da nossa família, que vieram do campo, né, do interior, em busca de melhores condições de vida, né? A grande maioria da população hoje é urbana, quando teve um tempo que a grande maioria era rural, e essas pessoas saíram do campo para a cidade em busca de emprego, em busca de segurança, em busca de melhor condição de vida mesmo. As pessoas, elas também podem mudar de um país em busca de emprego ou de uma vida melhor. E os conflitos internos e as guerras também são os motivos que levam as pessoas a irem mais longe, como por exemplo, e as pessoas também mudam de um país para o outro em busca de emprego, não só de emprego, mas também fugindo de conflitos internos e guerras. E também são motivos que levam as populações a irem mais longe. Por exemplo, algo que está muito atual são as guerras no Oriente, né? A questão da Palestina, que eu acho que com certeza a gente vai ver mais na frente. Muita gente foge de lá para evitar esses conflitos, né, que existem. Os venezuelanos, por exemplo, eles fugiram do país porque o país estava passando por momentos de tensão política, econômica também. E aí são alguns dos fatores que levam as pessoas a migrarem de um local para outro. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.